Olá a todos. Eu vou dar início à apresentação do trabalho da atividade 3 da disciplina de Química Integrada 3, sobre artigo Hot Topics. O meu nome é Vivian Maringolo. O tema escolhido por mim para desenvolver nesse trabalho foi o tema da impressão 3D aplicada à química analítica. Ela é um tema muito promissor e vários trabalhos estão sendo desenvolvidos com o uso dessa técnica. Essa técnica consiste em um processo aditivo de prototipagem rápida, no qual um objeto é construído tridimensionalmente a partir de um modelo digital. Esse modelo digital é desenvolvido num software que é compatível com um dos métodos de impressão. Os métodos de impressão mais conhecidos são a estereolitografia, que trabalha com polímero líquido, e durante a impressão ocorre uma cura sob a incidência de um feixe de luz ultravioleta. As peças feitas nesse tipo de impressão, elas necessitam de uma etapa de pós-processamento. Esse pós-processamento ocorre num forno de cura de luz UV para dar o devido acabamento nas partes que não ficaram tão secas. Ele é uma tecnologia de boa precisão e acabamento superficial, porém ele apresenta um custo elevado, comparado com os demais. A sinterização seletiva a laser, ela trabalha com camada de material em forma de pó fundível e um laser de CO2 é incendido sobre esse pó, traçando o formato desejado. Esse material em pó pode ser trabalhado cera, poliestireno, nylon, vidro, cerâmica, aço inoxidável, titânio e alumínio. Ela é uma técnica mais versátil porque é possível trabalhar diferentes materiais. A impressão por jato de tinta também trabalha com material em pó e também necessita de uma etapa de tratamento térmico após a impressão para garantir que toda a peça mantenha uma qualidade no final do seu processo de secagem. Tem também a fabricação por objeto laminado. Ela utiliza finas lâminas de plástico como material para impressão, e essas folhas de plástico elas sofrem um aquecimento e ela vai se ligando camada a camada até que se forma todo o objeto desejado, né? É necessário etapas de lixamento e polimento da peça para que tenha um melhor acabamento superficial. Ainda temos a modelagem por fusão e deposição. Essa impressora é uma extrusora que trabalha com material termoplástico. Ela apresenta menor precisão quando comparado com as outras técnicas de prototipagem, como, por exemplo, a estereolitografia e a sinterização seletiva a laser. A vantagem é que ela é uma técnica de menor custo e os materiais mais utilizados é o ABS e atualmente tem sido utilizado também o PET. As áreas de aplicação da impressão 3D, elas são bastante diversas. Nós encontramos vários periódicos de alto impacto que trazem em sua descrição estudos com a utilização da impressora 3D no desenvolvimento de dispositivos, entre outros, e eu escolhi algumas áreas para comentar aqui, como por exemplo a eletroquímica, que a impressora 3D tem sido utilizada na fabricação de sensores, na área de engenharia têxtil para o desenvolvimento de novos materiais, assim como na área de biológicas é utilizado o desenvolvimento de novos kits e para a determinação de amostras biológicas utilizando volumes reduzidos. Na medicina, no desenvolvimento de próteses, por exemplo, e também em dispositivos portáteis para atuação em estudos ambientais. E na área de química analítica, eu destaco aqui alguns temas que estão bastante em desenvolvimento, que são o tema da microfluídica e o termo Lab on a Chip, bastante utilizado atualmente, e materiais de laboratórios personalizados. Eu encontrei
essa chamada para publicação aberta da revista Analítica Química Acta. Ela é uma revista de um bom fator de impacto de 5,977, Qualiscaps A1. Essa revista Analítica Química Acta é a mesma que eu citei anteriormente no meu trabalho sobre artigos seminais. Os 2 artigos seminais que eu fiz os comentários foram publicados nessa revista. Ela é uma revista de alta performance para a área de química analítica. Então, eles estão com essa chamada aberta até o final desse ano, 31 de dezembro, e eles pedem para quem tenha trabalhos sobre microfluídica, sistemas de separação, sistemas de detecção, entre outros, miniaturização dos sistemas, que envolvam a impressora 3D, trabalhos com impressora 3D, que enviem para avaliação e para uma possível publicação nessa revista, que é bastante interessante. E dentre os artigos que eu escolhi para comentar aqui nesse trabalho, eu incluí um da revista Lab on a Chip. Ela é uma revista também de um fator de impacto bastante interessante, de 6,774. Ela é uma revista específica para miniaturização dos sistemas. E então, ela vem de encontro com o que é desenvolvido nas impressoras 3D. E é uma revista relativamente nova, ela tem em torno de 20 anos de publicação. Esse artigo que eu escolhi para comentar, ele é um artigo bastante recente, ele foi publicado agora em setembro de 2020, e ele tem um total de uso na Web of Science de 3. Eu não encontrei nenhuma informação sobre citação dele, até porque ele é um artigo muito recente. E ele traz um tema muito interessante, que é a impressão de uma coluna 3D para um sistema de cromatografia gasosa miniaturizado. Nesse sistema, ele descreve o seguinte: ele descreve que está sendo feita a miniaturização do sistema, como eu comentei anteriormente. Então, ele fez a impressão da coluna, né, a partir dessa liga metálica, e ele utilizou o processo de sinterização a laser. Me chamou muito a atenção as dimensões dessa coluna. Ela tem lá em torno de 3,5 por 3,5 centímetros. Nessa figura ao lado, que tem esse quadriculado verde de fundo, ela está ao lado de uma moeda. A coluna é esse quadrado impresso, né, em metal, e ela está ao lado de uma moeda de 25 centavos americana, então é possível verificar o quão miniaturizada ela é. Vários testes foram feitos para verificação dessa coluna e ela apresentou uma boa estabilidade térmica. Eles fizeram uma rampa de 10 a 20 graus por minuto até 200 graus Celsius e não apresentou sangramento da coluna, sangramento do recheio, e também eles efetuaram algumas separações para verificar a eficiência dessa separação com alcanos, aromáticos, álcools e cetonas. Essa coluna, essas análises foram feitas num CG normal, então as entradas elas possuem os mesmos diâmetros necessários para uma coluna tradicional, e o recheio dessa coluna é o dimetilpolisiloxano. Nessa figura abaixo, é possível verificar o caminho que o gás percorre dentro da coluna, e esse caminho tem em torno de 1 metro. Esses são alguns dos cromatogramas obtidos dessa coluna 3D já. Então, aqui à esquerda tem os cromatogramas A e B. A primeira janelinha ali de azul mais escuro é quando só estava somente a liga metálica, então não há separação, né? Todos os picos saem no começo. Em seguida foi feito um pré-tratamento, que também a gente verifica, e eles fizeram a corrida, né, nesse pré-tratamento, a gente verifica todos os picos também junto ali no começo do tempo de corrida. E só após a introdução do material de separação, que ele fica
ele fica na parede interna da coluna, o material que é o dimetilpolisiloxano, aí sim é possível verificar a separação com boa resolução, tanto da mistura de alcanos que são referente ao cromatograma A, quanto a mistura de aromáticos que são referente ao cromatograma B. Aí, após algumas otimizações de rampa de temperatura e fluxo de fase móvel, eles chegaram a uma separação de melhor resolução. Então, aqui à direita tem um cromatograma obtido na separação de alcanos, que eles separaram de C9 a C24, todos bem separados e num tempo de corrida bastante satisfatório. Um outro artigo escolhido por mim para comentar nesse trabalho é um artigo que fala sobre a impressão de um sistema óptico em silicone em substituição à cubeta para equipamentos portáteis. E aí ele fala especificamente desse para aplicação em sistemas de análise em fluxo, que vai de encontro com o que o nosso grupo trabalha aqui na UFABC, os sistemas de análise em fluxo. Esse é um artigo de 2019, ele foi publicado por um grupo de pesquisadores japoneses, e essa pesquisa ela também tem uma parceria de uma empresa chamada Ushio, que é uma empresa fabricante de equipamentos de laboratório. As características da inovação é que esse módulo óptico ele é impresso no material de silicone, né, para aplicação miniaturizada em sistemas FIA. Então, aqui na mão do pesquisador é possível nós verificarmos o tamanho desse dispositivo. E esse dispositivo ele possui 4 orifícios, sendo o de cima e de baixo para a passagem do fluxo, e o que vem reto, né, o que vem paralelo, para a passagem da luz, que vai fazer a leitura dessa amostra. Aqui é possível verificar a descrição de como foi desenvolvido esse dispositivo. Então, primeiramente, foi feita a impressão da peça em silicone, o que apresentou uma certa rugosidade aqui na área interna, que não foi interessante. Daí, o que eles fizeram? Eles fizeram a aplicação de uma solução de polidimetilsiloxano com 5% de carbono, porque há necessidade que essa parte interna desse módulo óptico seja preta por conta do espalhamento da luz, né? E então eles fizeram essa introdução e depois fizeram a dispersão com uma seringa de alta pressão e obtendo dessa forma o módulo com as paredes em preto e todo o seu interior livre. Aí, esse polidimetilsiloxano, ele tem uma alta transparência, então ele foi aplicado nas partes externas aqui, para que pudesse ser colocado o LED, que é o diodo emissor de luz, e também o RGB, que é o receptor desse sinal luminoso. Nessa parte, nas partes internas, nas partes de cima e de baixo, é onde vai ficar a passagem do fluxo do FIA. Então, esse é o sistema portátil desenvolvido por eles. Aqui é possível já verificar o LED, onde vai passar o sistema, aqui o módulo do sistema FIA, aqui a tubulação, por onde vai passar o fluxo e o sensor. Esse aqui é um fiagrama obtido, eles fizeram análise comparando em espectrofotômetro tradicional, né, usual, e nesse sistema que eles estão propondo. A análise que eles fizeram é de ferro 2 com fenantrolina, e é uma reação colorimétrica, e ela é feita a leitura em 510 nanômetros.
E é possível a gente verificar nas respostas obtidas que os desvios são bastante satisfatórios. No site do LabRoots, eu também encontrei uma aplicação bastante interessante de impressão 3D, que é o desenvolvimento de umas pipetas para teste de ELISA. O teste de ELISA é um teste extremamente importante para toda a população. Ele determina várias doenças, por exemplo, o HIV e alguns tipos de câncer. E esse teste, muitas vezes, ele não está disponível em lugares mais remotos. Então, assim, a ideia era que esse teste mais simples, feito pela impressora 3D, ele possa ser disponível nesses lugares mais remotos, áreas mais rurais, que onde os materiais consumíveis não chegam com tanta frequência, que cada local desse possa ter sua impressora e produzir seu próprio material. Ele vem de encontro com uma demanda muito grande, né, dessa população, e é um bom caminho aí de baratear esses custos e dar acesso às pessoas a esse tipo de análise também. E por último, eu trago aqui para vocês um artigo review que eu encontrei, bastante recente. Ele foi publicado agora em julho de 2020. Ele é de uma revista da IUPAC e ele traz as informações sobre a impressora 3D aplicada na química analítica. Então, como estamos atualmente e quais as perspectivas. Nesse review, ele faz alguns comentários sobre separações, né, as colunas cromatográficas fabricadas em impressão 3D, fala também sobre reatores em fluxo, células em fluxo para detectores, entre outros materiais. E é muito interessante verificar o tamanho da área que a gente tem para explorar a partir desse novo desenvolvimento em impressão 3D. E isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. E eu agradeço. Muito obrigada.